Eu quero ler com os irmãos João, o Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Os irmãos, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Você que tem aí a palavra de Deus, você que é cristão, com certeza você tem a palavra de Deus, né? Então abra aí em João, capítulo 5. Tenho certeza que Deus vai falar com você. João, capítulo 5, e esse é o título da nossa mensagem de hoje. Queres ser curado? É uma pergunta feita por Cristo a um homem nessa passagem de João, capítulo 5. Então você que é cristão, que tem a sua Bíblia, que lê a sua Bíblia todos os dias, né? Um dos sinais do verdadeiro cristão é que ele lê a Bíblia todos os dias, certo? Que ele ora todos os dias. Esses são os sinais, as características básicas de um verdadeiro crente, né? De alguém que segue a Jesus. Ele lê a Bíblia, ele ora. Isso é básico, né? Então, João capítulo 5, está tudo correto com o som aí, a gente fica meio apreensivo, porque a gente não está ouvindo, né? Eu não estou ouvindo do outro lado, mas eu creio que está tudo perfeito, né? Então vamos lá, João capítulo 5. Diz assim, ó, a partir do verso 1. Você que tem a sua Bíblia, leia comigo, ou escute. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus foi a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Versículo 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe o tema da nossa mensagem: queres ser curado? Uma pergunta de Cristo a esse paralítico, a esse homem que não podia andar. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um sábado. Amém? Os irmãos me acompanharam aí com atenção. Essa passagem fala da cura do paralítico, que ficou conhecido como paralítico do tanque de Betesda, né? Estamos aqui, amados, em 31 depois de Cristo. Então já fazia um ano em que Cristo estava no seu ministério. E essa passagem, preste bastante atenção aonde eu vou chegar. O contexto dessa passagem é o seguinte: nós vemos Cristo subindo a Jerusalém devido a uma festa que teria na cidade de Jerusalém, a capital da Judeia, a capital de Israel naquela época. E Jesus estava subindo a Jerusalém devido a uma festa. Nós não sabemos que festa é essa, se era Páscoa ou a festa, né, o Sukkot, a festa dos tabernáculos, nós não sabemos. Pode ser Páscoa ou tabernáculos. O fato é que, se for Páscoa, já fazia um ano que Jesus estava no seu ministério. Então ele está subindo a Jerusalém devido à festa da Páscoa. Vamos concluir, né? Vamos tomar aqui como se fosse a Páscoa. E chegando em Jerusalém, Jerusalém era uma cidade muito populosa nessa época de festas. E nós tínhamos em Jerusalém muitos tanques. Tanques que eram utilizados para purificação de pessoas. Então as pessoas se lavavam nesses tanques a fim de serem purificadas de qualquer impureza.
E em Jerusalém havia um tanque especial. A maioria dos tanques possuía 4 alpendres. Mas em Jerusalém tinha um tanque especial que era o tanque de Betesda. Chamado Betesda em hebraico, como diz a passagem, porque era um tanque que possuía 5 alpendres. Os alpendres eram a entrada dos tanques. Então as portas, né? Alpendre poderia ser as portas, as colunas. As portas desse tanque em especial, que possuía 2 piscinas, e ainda existe em Jerusalém. Se você for visitar a cidade santa, você vai visitar as ruínas, né, do tanque de Betesda. Ainda está lá. E ele possuía 2 piscinas e 5 alpendres, 5 entradas, 5 portas. E esse tanque ficava junto à porta das ovelhas. E nesse tanque, como diz o comentarista da Bíblia, o expositor, ele era uma enfermaria pública. Por quê? Porque Jesus subindo, ele vai a esse tanque muito conhecido. Porque era um tanque conhecido devido a essa lenda que existia na época. E ele era uma enfermaria pública, como diz aqui no verso 3. Nesse tanque tinha multidão de enfermos. Uma multidão de pessoas doentes. Cegos, mancos e ressecados nesse tanque. E a primeira coisa que nós podemos aprender, essa pequena introdução que eu estou dando para você, é que esse tanque, ele é uma representação. Essa passagem ela é cheia de representações, não de alegorias, mas de representações, de simbologias. E aqui nós podemos ver um retrato fiel da humanidade pós-queda. A queda de Adão, que a gente chama de queda, né? Isso que eu chamo de queda. Então a humanidade pós-queda, ela está aqui, representada por esse tanque. Porque o mundo hoje, irmãos, irmã que está me ouvindo, querido ou querida que está me ouvindo, o mundo hoje, ele nada mais é do que um grande tanque de Betesda. Nada mais é do que um grande tanque de Betesda. Ele possui uma multidão de pessoas cegas, doentes no corpo, e principalmente no corpo nesses últimos dias, doentes em suas emoções. Então, como tanque, ou semelhante ao tanque, que possui uma multidão de enfermos, e era conhecido por esse monte de enfermo que se reunia nesse lugar, o mundo hoje, pós-queda, pós Adão ter pecado, e passado esse pecado à humanidade, porque com a queda, em Romanos 3:23, Paulo falou, né? Paulo disse que o ser humano foi destituído da glória de Deus. E ao ser destituído da glória de Deus, ele foi expulso de tudo aquilo que Deus é. E Deus é vida. Então tudo que sobrou para o ser humano pós-queda é a morte, em todos os níveis. No nível físico, nível emocional, nível financeiro, morte no nível psicológico, em todos os níveis, nível sociológico. Alguns teólogos afirmam que o principal efeito da queda é o caos familiar. Então, crises familiares das mais variadas. A crise familiar, ela é o principal efeito da queda, irmão. É a crise familiar. Você que acompanhou aí a novelinha Gênesis, né, da Record, você viu ali que depois que eles caíram, né, o que aconteceu era briga para tudo que é lado. Adão brigava com Eva, Eva brigava com os filhos, com as filhas, e todo mundo brigando. E a briga familiar, a crise e as contendas familiares são o principal, de acordo com alguns teólogos, são a principal causa, o principal sinal, o principal efeito da queda. É a briga e a crise familiar. E isso está no mundo hoje, operando no mundo hoje. E o mundo funciona hoje como um grande tanque de Betesda. Ele é um grande tanque de Betesda, onde existem cegos, física e emocionalmente falando, espiritualmente falando, as pessoas são cegas espirituais. Elas são doentes e enfermas emocionais, é o que nós mais temos, o número de tratamentos ou de busca a tratamentos psiquiátricos
do ano de 2020 para cá aumentou drasticamente, porque as pessoas, ao ficarem em casa, descobriram dentro delas depressões de baixa intensidade, que ao ter que se relacionar com o marido, com a esposa ou com os filhos verdadeiramente, e estabelecer essa relação social que antes não havia por causa do emprego, as pessoas descobriram dentro de si lacunas emocionais que elas tentaram suprir com tratamentos medicamentosos ou psiquiátricos. Então o mundo hoje, ele funciona como um grande tanque de Betesda, inclusive no fato de ele ter uma religião. Porque o mundo, o tanque de Betesda, ele possui uma teologia, irmão e irmã que está me ouvindo. Ele tinha uma teologia no lugar, tinha uma teologia que sondava aquele lugar, uma religião que ditava a maneira como as pessoas agiam naquele lugar. E essa religião, essa teologia dizia que vez por outra descia um anjo do céu e se banhava naquelas águas. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia utilizada pelos católicos, baseada na Vulgata Latina, diz que o anjo descia e se banhava, ele se lavava naquelas águas, e quando ele se lavava, na tradução da Vulgata Latina, quando ele se lavava naquelas águas, as águas se mexiam, e as pessoas que entravam no tanque, na piscina, elas eram curadas, um ou outro. Essa era a teologia do lugar. Hoje o mundo, com todos os seus doentes e enfermos, possui também uma religião, e das mais variadas religiões, não possui uma só. O que significa religião? A palavra religião, o que significa? A palavra religião vem do latim religare, que significa religar. Então é toda a tentativa do homem de religar o seu interior e o seu espírito com algum ser superior. Isso é a religião. É um religare com Deus, é a tentativa humana de tentar religar-se com Deus. Essa é a religião. Então tem das mais variadas. Você tem a religião, por exemplo, espírita, que é a pessoa que segue a religião espírita, ela está tentando religar o seu interior com algo que vai para além da matéria, baseado na teologia construída por Hippolyte Lyon, que depois dos 50 anos começou a se chamar Allan Kardec. O nome dele não é Allan Kardec, né? Esse é um pseudônimo que ele utilizou. Na verdade, o nome dele é Hippolyte Lyon. Nasceu em 1804, se eu não me engano. E depois dos 50 anos ele começou a se chamar Allan Kardec e produziu um vasto conteúdo doutrinário e teológico a respeito daquilo que ele acreditava ser Deus. E ser a relação dele com Deus. Então as pessoas se apegam a religiões que existem nesse grande tanque de Betesda que é a humanidade pós-queda. A humanidade pós-queda é um grande tanque de Betesda. Ela, por quê? Número 1, porque ela possui todos os tipos de enfermos, não só físicos, mas emocionais e psíquicos. Ela possui pessoas cegas, enfermas e doentes em todos os níveis do seu ser. E ela também é um grande tanque de Betesda pelo segundo fato, ela possui várias religiões. E aqui o tanque de Betesda possuía uma religião, uma teologia, que dizia que o anjo descia, se movia e as pessoas eram curadas. E as pessoas que estavam no tanque acreditavam nesse tipo de teologia e estavam ali querendo religar-se com esse tipo de anjo, a fim de serem curadas das suas lacunas existenciais, das suas crises existenciais. E é isso que nós temos hoje na humanidade. Pessoas que vão para as mais variadas religiões, em busca de uma resposta transcendente para a sua crise existencial, para a sua falta de identidade. E nunca vai encontrar em lugar nenhum que não a Bíblia. Que se não for na palavra de Deus, a pessoa nunca vai encontrar-se existencialmente falando. Porque Deus nos dá a identidade. É Deus quem diz quem a gente é. Quando nós conhecemos o Filho, que nem Pedro, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus curou toda a crise de identidade de Pedro. Ele falou, e tu és Pedro. Então, quando nós vemos o Filho e temos uma revelação de quem Cristo é, Cristo revela para nós quem nós realmente somos. E toda a crise existencial bate em retirada. Foi isso que aconteceu naquela passagem de Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 16. Tu és o Filho de Deus e tu és Pedro. Ali, Jesus é Deus encarnado.
revelou para Pedro quem ele era. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ponto número 1. Esse tanque representa a humanidade pós-queda. Essa é a introdução da minha mensagem. Se puder conseguir um gol para mim, por favor. Agora para o desenvolvimento, vamos lá. Os irmãos entenderam até aqui? Então os irmãos podem estar nos mais variados tipos. E olha só o que o texto fala. O texto diz que Jesus entrando na cidade, em Jerusalém, ele foi ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Bet, Hesed, em hebraico, né? Bet é casa e Hesed é misericórdia. Por exemplo, Betel. Betel é casa de Deus. Bet, casa, e El, Deus. Betel. Aqui, Betesda. Bet, casa, e Hesed, misericórdia. Então, esse tanque, o seu nome significa casa de misericórdia, Jesus apareceu nesse tanque. E quando Jesus aparece no tanque e a presença dele está no tanque, a história das pessoas que ali estavam começou a mudar. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que onde a religião está, mas Cristo não está, a religião é ineficaz naquilo que ela propõe fazer pelo ser humano. Mas quando Cristo chega no lugar, em pese da religião que ali habita, Cristo transforma a vida das pessoas. Apesar da religião que ali já estava, porque o tanque já possuía sua teologia, mas essa religião que ali estava era ineficaz para curar todas as pessoas. Mas quando Cristo chega no lugar, ele transforma a vida de um homem que estava enfermo há 38 anos. A presença de Cristo transforma. A presença de Cristo no lugar faz a religião aquilo que ela tem o potencial para ser, transformador da vida das pessoas. Amém? E Jesus, nesse lugar, ele encontra um enfermo. Um enfermo, paralítico, há 38 anos, né? Um homem que estava enfermo, há 38 anos. Ele já tinha perdido os movimentos, né? E ele estava enfermo, ele não conseguia caminhar, porque ele estava deitado numa maca. E Jesus, ao encontrar esse homem, a palavra diz que Jesus já sabia que esse homem estava enfermo há muito tempo, ó, versículo 6. Sabendo que ele estava enfermo há muito tempo. E aqui eu creio que Jesus sabia, porque Jesus já tinha visto esse homem há muito tempo na sua vida. Jesus não sabia que ele estava enfermo porque ele era onisciente. Porque aqui Jesus é Deus, porém é Deus encarnado. Então, eu não tenho tempo para ensinar isso aqui, a teologia vai te ensinar isso. Mas aqui Jesus, ele sabia que o homem estava enfermo, não porque ele era onisciente. Porque ao encarnar, Deus se submeteu a todas as limitações do homem. E uma das limitações do homem é a ciência, nós não sabemos de tudo. Da mesma forma Jesus, ele se humilhou e se submeteu a todas as limitações do ser humano, inclusive a ciência. Então aqui, Jesus não sabia que ele estava enfermo porque Jesus era onisciente, não. Mas nós podemos indiretamente inferir que Jesus sabia que ele estava enfermo, porque Jesus conhecia esse homem. Há 38 anos ele estava enfermo, irmão. Há 38 anos, aqui nós estamos no ano 31 depois de Cristo, ou seja, antes mesmo de Cristo nascer, o homem já estava doente. Antes de Deus encarnar em Cristo e nascer e vir à terra, antes de Jesus nascer, o homem já estava doente. Porque aqui o ano é 31 e o homem estava enfermo há 38 anos. Antes de Cristo nascer, o homem já era doente. Já estava em Betesda procurando a cura. Aqui a gente está no ano 31 depois de Cristo, né? Então Jesus deve ter aqui uns 34 anos, porque Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo. Não sei se você sabia disso. Jesus não nasceu no ano 1. Mas enfim. E Jesus está entrando, e aqui Jesus vê esse homem, e ele já sabia que ele estava assim, porque Jesus já peregrinava, devido à festa da Páscoa, durante toda a sua vida a Jerusalém, e era um tanque muito conhecido. Então Jesus já tinha visto esse homem com certeza, com uns 12 anos, né? Quando Jesus foi com seus pais para Jerusalém, e com 20 anos, com 25 anos, Jesus sempre ia para a festa da Páscoa, passava pelo tanque e via aquele homem ali. E quando Jesus começa o ministério aos 30 anos, e no ano 31 ele vai para a Páscoa em Jerusalém, ele vê aquele homem que já estava ali antes mesmo dele nascer, já estava doente. E Jesus faz uma pergunta para esse homem. E aparentemente é uma pergunta meio estranha, meio tola, né? Meio idiota. O homem deve ter pensado, né?
Jesus pergunta: queres ser curado? É uma pergunta que não faz sentido para uma pessoa que está doente. Mas nós vamos ver, e você vai ver comigo aqui nesses poucos minutos, e eu já estou partindo para o final. Você vai ver que essa pergunta foi a pergunta mais sábia de todas as perguntas que alguém poderia dizer, porque essa pergunta veio dos lábios de Cristo. Então ela não é uma pergunta tola, não é uma pergunta em vão. Jesus não perguntou isso porque ele não tinha o que perguntar ou para deixar essa história mais bonita. Jesus perguntou porque ele tem um propósito, e o propósito é revelar o que aquele homem realmente era. Se Jesus não tivesse perguntado isso, nós não saberíamos que aquele homem, na realidade, ele não queria ser curado. Mas como Jesus pergunta, queres ser curado? Jesus está sendo didático aqui, irmão. Ele está perguntando para gerações futuras, para que nós aprendamos mais coisas a respeito do homem. As perguntas que Deus faz ao homem revelam aquilo que o homem tem dentro do seu coração. Exemplo, Isaías capítulo 6, verso 8, quando Deus pergunta para Isaías: a quem enviaremos? Quem irá ir por nós? Isaías diz prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta de Deus revelou que no coração de Isaías existia uma prontidão para cumprir a missão de Deus. Então as perguntas que Deus faz e os questionamentos que Cristo faz servem para revelar para a pessoa aquilo que ela realmente tem no coração. E quando Jesus faz essa pergunta: queres ser curado? A primeira coisa que é revelada desse homem é que esse homem faz parte da geração adâmica, né? Que é a geração que entra num processo de vitimização e terceiriza a culpa dos seus problemas. Todo tipo de pessoa que terceiriza a culpa dos seus problemas, ela está seguindo o seu pai Adão. Ela não está seguindo Cristo. Cristo, ele não terceiriza a culpa dos seus problemas, ele assume o problema no peito. O problema da humanidade é meu, eu vou descer, vou morrer e vou salvar todo mundo, isso está consumado. Cristo, ele assume a responsabilidade. Adão não, ele transfere a responsabilidade. E aqui o homem também faz a mesma coisa. Você percebe isso em Gênesis no capítulo 3, verso 11 a 24, né? E aqui esse homem, ele transfere a culpa dos seus problemas a terceiros. Eu não tenho ninguém que me leve ao tanque para que eu seja curado. Irmão, é a primeira coisa que a pergunta de Cristo revela sobre esse homem. Ele fazia parte da geração de Adão. Ele fazia parte, como eu falei, do mundo pós-queda. O mundo pós-queda, ele está sujeito a tudo isso. Ele tem uma multidão de enfermos, ele tem uma religião que é ineficaz, e ele possui pessoas que terceirizam, que passam a terceiros a culpa dos seus problemas, a culpa dos seus obstáculos, a culpa das suas crises, a culpa daquilo que elas não conseguiram atingir em vida. Elas passam para terceiros os seus problemas, elas transferem a culpa a outros. E elas não conseguem assumir a responsabilidade pelas decisões erradas que elas tomaram. Segunda coisa que nós aprendemos sobre esse homem, com a pergunta de Cristo. Nós aprendemos, número 2, que o homem estava apegado à sua doença. Ele se apegou à doença. A gente percebe isso quando a gente faz o contraste com essa passagem de João 5 e de Lucas capítulo 18, verso 41, quando Jesus pergunta para um cego: que queres que eu te faça? E o cego prontamente, totalmente desapegado da doença, ele prontamente fala: Senhor, eu quero ver. Eu quero assistir alguma coisa. A gente percebe essa diferença. João capítulo 5, Lucas capítulo 18, verso 41. Existem pessoas, irmão, que se apegaram à sua doença. Existem pessoas que estão há tanto tempo doentes, que a doença já se mesclou com a sua identidade. A doença já se mesclou com a sua maneira de ser. São pessoas que fazem da doença o único meio de se relacionar consigo. Então elas já se identificam como doentes. Eu sou diabético. Quando ela se olha no espelho, ela já se olha como alguém depressiva. Ela já se olha como alguém que tem crise existencial. Ele ou ela já se olha como alguém que tem problemas em tal pecado, em tal área, em tal circunstância. São pessoas que deixaram com que a doença se mesclasse com o seu ser. São pessoas que estão apegados à doença. Eles fizeram da doença o único meio para se relacionar consigo, letra A. Letra B, eles fizeram da doença o único meio para se relacionar com os outros.
Então a doença para eles, eles aprenderam a extrair da doença os seus benefícios. Já conheceu pessoas que aprenderam a extrair da doença os seus benefícios? São pessoas que elas têm uma carência e quando elas ficam doentes, o pai começa a tratar ela com carinho, porque está doente. A mãe começa a dar comida na cama, não é verdade? Trazer café na cama. Os filhos começam a tratar com todo amor, né? Os pais começam a tratar com todo amor, começam a fazer todas as vontades. Por quê? A pessoa descobriu que quando ela fica doente, as outras pessoas começam a dar importância para aquilo que elas são. A doença se tornou uma maneira de conseguir, de atrair a atenção das outras pessoas. A doença, a depressão desse camarada, desse jovem, virou um meio pelo qual ela consegue atrair a atenção dos outros. Eu conheço muitos assim. Você que está na frente de alguma igreja, ou você é líder de algumas pessoas, existem muitos que vêm falar comigo, não estou dizendo que você não vai fazer isso, mas tem muitos que vêm falar conosco, ó, eu estou com doença aqui, eu estou com dor aqui e tal. A primeira coisa que ele fala é isso, ele só vem falar de doença. O assunto da pessoa é só doença, irmão. Eu estou fazendo tratamento não sei aonde, tu vai falar com a pessoa, né? Agora eu estou vindo do hospital, não sei qual, e estou fazendo tal tratamento, e estou fazendo tal coisa, e estou com uma dor aqui, dor ali. Ou seja, ela cita a doença como uma tentativa de atrair a atenção, de suprir a carência que ela tem. As pessoas começam a dar atenção para essa pessoa porque ela está doente. E a partir desse momento, quando ela descobre isso, ela começa a se apegar à doença. Essa doença é minha, porque essa doença, para mim, ela é um ouro, ela é maravilhosa. Porque é quando eu estou doente que eu venho receber café na cama. É quando eu estou doente que todo mundo faz as minhas vontades. É quando eu estou doente que eu consigo receber um abraço, uma palavra de ânimo, uma visita do pastor, uma visita dos meus irmãos. É quando eu estou doente que eu recebo a mensagem de alguns amigos. Então ela percebe que a doença virou um meio para ela suprir a sua carência existencial. E aí ela se apega à doença, que nem esse homem. É porque eu estou doente que tem que vir alguém e me levar lá para o tanque. Ou seja, a doença para ele era um meio com que ele mendigava, irmão. Os doentes naquela época, os mendigos, eles ganhavam muito dinheiro. O mendigo não era pobre naquela época. Porque os fariseus, na maioria das vezes, eles davam um dízimo no templo e depois davam o dízimo do dízimo para os mendigos. Então existiam muitos doentes, inclusive, se eu não me engano, foi o John Wilkerson que falou isso. Existiam muitos doentes bem-sucedidos, muitos mendigos bem-sucedidos, porque eles ganhavam dízimos caríssimos dos fariseus, porque eram mendigos. E os fariseus, na sua religiosidade, davam dízimo do dízimo aos mendigos. Religiosidade pura. E eles ganhavam muito dinheiro com isso. Então, esse doente, quando ele recebe a pergunta de Cristo, queres ficar curado? Ele não diz eu quero. Ele diz, eu preciso que alguém me leve. Ele começa a lamentar. Ele começa a dar qualquer outra desculpa, mas ele não diz a Deus, eu quero ser curado. E você precisa dizer a Deus que você quer ser curado. Você precisa verbalizar a sua vontade de cura. Amém? Terceiro ponto, letra C. Ele faz da doença o único meio para se relacionar consigo. Ele faz da doença o único meio para se relacionar com os outros. E ele faz da doença o único meio para se relacionar com Deus. É o tipo de pessoa que só se ajoelha para pedir a cura. Só se ajoelha para pedir solução de problema. Só se ajoelha para pedir para que Deus reverta tal situação. Só vai à igreja ou só começa a ir à igreja quando está doente. Quantas pessoas eu já não atendi assim? Começam a vir à igreja quando está passando por necessidade financeira. Começa a vir à igreja quando está quase perdendo o emprego, quando está viciado não sei aonde. Daí a gente trata, a gente vence a doença junto, a gente vence a necessidade que estava passando junto, a gente vence o vício junto. Aí a pessoa está bem, estabilizou financeiramente, estabilizou na sua saúde corporal, na sua saúde emocional, a pessoa para de vir na igreja. Entrou na prosperidade. Sabe por que Deus não prospera muitas pessoas? Sabe por que Deus não prospera muitos? Porque se a pessoa entrar na prosperidade, ela esquece de Deus. Se Deus começar a liberar 1 milhão na conta do camarada, ele esquece de Deus. Ele esquece. Vai viajar para Cancún, vai comprar avião, tudo esquece que tem igreja, que tem. É isso.
Um dos motivos porque Deus não prospera muitas pessoas, além da imaturidade, é porque se Ele prosperar, todo o dinheiro que você for ganhar, não vai ser para aliviar a dor dos aflitos. Todo o dinheiro que você vai receber vai ser para o seu próprio prazer próprio, né? Vai ser para prazer próprio e você vai esquecer de Deus se você prosperar. Por isso que Deus não prospera muitos. Porque a pessoa entrou na prosperidade, ela esquece. Quando entra na escassez ou na doença, enfim, na carência, no vício, ela lembra de Deus, ela lembra da igreja, ela lembra do pastor, ela lembra de todo mundo, ela lembra da Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a orar quando está doente. Porém, quando entra na prosperidade, esquece de Deus. Então, essas pessoas, irmão, não esqueça de Deus, amém? Não esqueça de Deus. Se você tiver esse coração, eu tenho certeza que Deus vai lhe prosperar. Para finalizar, para concluir, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos não ser como esse homem. Nós não podemos ser como esse indivíduo. Nós precisamos desapegar da doença. Nós precisamos entender que quando Jesus chega num lugar, as coisas e a vida de uma pessoa começam a mudar. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Eu quero agora orar com você. Não temos tempo de ministrar ao seu coração, mas eu quero levantar uma oração com você nessa noite, para que você largue tudo aquilo que possa estar lhe prendendo. Eu quero levantar uma oração com você nessa noite, para que você possa ser curado e venha desapegar de tudo aquilo que está lhe prendendo em qualquer situação. Resumindo, esse homem fazia parte de uma grande, entre aspas, sinagoga, fazia parte, né, de um lugar de enfermos, estava no enfermos contra enfermos, ele ia à casa de misericórdia. Porém, ao ir para a casa de misericórdia, você percebe que na casa de misericórdia, se Jesus não está na casa de misericórdia, as coisas não irão mudar totalmente. A mesma coisa você que está vindo à igreja, que está indo lá no seu psiquiatra, que está indo lá no lugar onde você chama casa de misericórdia. Tem um lugar que para você é a casa de misericórdia, é a casa da graça, é o lugar onde você crê que lá vai encontrar misericórdia do Criador. Se Cristo não estiver lá, não adianta de nada. É por isso que eu não estou tentando puxar brasa para o meu lado, como diz aqui alguns, né? Eu não estou dizendo para você vir exatamente à igreja. Irmão, mas se você for em algum centro qualquer aí, se você for a alguma outra igreja, algum templo, que não tem Cristo, não adianta de nada. É como um paralítico no tanque de Betesda. Se Cristo não está presente no local, não adianta de nada. Cristo está presente nesse local. Nós buscamos, nós oramos para que Cristo esteja presente nessa igreja, para que quando você venha para essa casa de misericórdia, você encontre misericórdia dos céus. E a cura vem em todos os níveis, no nível físico, no nível emocional, no nível financeiro, no nível espiritual, sobre a sua vida. Porque Cristo está presente aqui. E se Cristo está presente nesse local, se Cristo entra numa Betesda, se Cristo entra num local onde existem muitos enfermos, Cristo, Jesus, transforma as vidas naquele local, porque Deus entrou naquela casa. Não adianta de nada nós chamarmos de casa de misericórdia, não adianta de nada nós chamarmos de igreja, não adianta de nada nós chamarmos de casa, a casa de Deus, se Cristo não está presente naquele local. É por isso que muitas pessoas vão à igreja, mas não têm a sua vida transformada. É por isso que muitas pessoas vão a qualquer outra religião, mas sempre acabam voltando para a igreja. Porque nessas outras religiões eles não têm a transformação de vida. Eles não conseguem ver a transformação nos seus valores, nos seus princípios, a transformação no seu dia a dia, a quebra de hábitos. Eles não conseguem ver isso em outros lugares. Mas, aqui na casa de misericórdia, onde Cristo está, eu quero te dizer isso. Que nem diziam os antigos. Onde Cristo chega, quem sabe aí escreve, quem sabe aí digita aí.
Onde Cristo chega, o que acontece? Escreva aí, você que pertence aqui, ó, você que congrega conosco. Onde Cristo está, o que acontece? Digite aí, você que é nosso amigo que está conosco. Onde Cristo chega, o que acontece? O que Satanás faz quando Cristo chega no local? Me diga aí, que nós já vamos orar, nós já vamos encerrar essa transmissão. Onde Cristo está, Satanás se apavora. Pega suas malas, suas maletas e vai embora. Aleluia. Então quando Cristo chega num local, quando Cristo chega numa casa, quando Cristo chega num templo, que nem nós, visitando muitos irmãos aqui, nós estamos todas as semanas, agora nessa semana a gente parou, mas todas as semanas nós fazemos visitas em algumas casas aqui do bairro. E depois das visitas, muitas pessoas testemunham e vêm testemunhar de como foi bom, como trouxe paz, alegria e justiça para a casa daquela pessoa. É porque nós lutamos para levar Cristo para casa, para dentro da sua casa, para dentro da casa dessas pessoas. E como nós fazemos isso? Nós lutamos para fazer isso. Quando Cristo chega na casa dessa pessoa, Satanás pega as malas dele e bate em retirada e sai. E a depressão juntamente sai com ele, porque a depressão vem dele. E todo malefício sai e vai junto com ele. E toda falta de paz sai e vai junto com ele. E toda falta de alegria sai e vai junto com ele. E toda falta de sentir a presença de Deus, toda escassez da presença de Deus sai e vai junto com ele, porque as trevas se foram e a luz veio. Amém?